segundo Mateus. Eu peço mais uma vez a tua quiescência, peço para ficar de pé. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Estamos pensando sobre o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino. E vamos pensar mais uma face desse Evangelho do Reino. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. O texto está aqui na tela, se você quiser acompanhar conosco. Eu vou ler na minha Bíblia mesmo, e você acompanha ali na tela. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocando-o sobre o pináculo do templo, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, dependemos na realidade da Tua palavra, da Tua voz, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Temos uma semana para enfrentar, temos tantas coisas, ó Pai, que estão às vezes até sendo forjadas para nós esta semana, e nós não temos essa capacidade de ver o futuro e nem queremos ter. Nosso futuro está depositado nas Tuas mãos. Portanto, Senhor, prepara-nos, ó Deus, para estar firme, de pé, Deus, regozijante para as tentações, para as provações, para as tribulações que a vida ora nos coloca, que Satanás nos impõe, que Deus nos permite. Em nome de Jesus, ó Pai amado, fala de uma maneira extraordinária para cada um de nós. Dependemos da Tua palavra, dependemos da Tua voz para tomar decisões, para caminhar em santidade, para caminhar em comunhão. Dependemos de Ti, Senhor. Portanto, eu te peço, ser solícito, ser favorável a cada um de nós e ser servido em nos abençoar nessa noite com a Tua santa palavra em nosso coração. Não há nenhum mérito em mim, Deus, para ministrar essa palavra, mas é somente por Tua graça, por Tua misericórdia que nós estamos de pé na Tua presença. E te peço, Senhor, que seja a voz do Senhor e não de homem falando no nosso coração esta noite. Nos opomos, portanto, a toda investida satânica contra nós nesta noite. Nos opomos a todo sofisma, toda meia-verdade, e que somente a Tua verdade prevaleça em cada coração, e que todo espírito que não é do Senhor se cale ao som da Tua voz esta noite. Em nome de Jesus, dizemos amém. Amém. Podemos sentar, por favor, queridos. Mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto. Temos ministrado, Deus tem nos dado a graça de pensar um pouquinho sobre o Evangelho do Reino. E o Evangelho de Mateus é esse Evangelho, o Evangelho do Reino, Reino de Deus que chegou até nós, reino que foi propagado por João Batista, que termina o seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino, e passa
o bastão para Jesus, e Jesus continua pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, nós assumimos aqui essa sinonímia, não queremos fazer distinção entre reino dos céus e reino de Deus, não. Ele está em nós, está entre nós. E assumimos também o entendimento que reino de Deus é Cristo em nós, através de nós. Onde chegou Cristo, chegou o reino de Deus. Amém? Amém. Por que Jesus falou? Por que foi falado assim? Olha, o reino dos céus está vindo. Porque o Messias estava vindo. Por que Jesus falou assim? Chegou o reino. Porque Jesus chegou. Então, a chegada de Jesus é a chegada do reino. Não tem reino sem Jesus. Então, a presença de Jesus é a presença do reino de Deus na terra. É a presença de Jesus que faz toda e qualquer diferença. É chegado o reino dos céus. Estamos vivendo o reino de Deus, no reino de Deus. Por quê? Porque a nossa vida está em Deus, está em Cristo Jesus. Então, essa é a perspectiva que eu queria sempre que a gente tivesse em mente, toda vez que a gente fosse pensar e falar sobre essa questão do reino dos céus e reino de Deus, né? Eu sei que tem muita nomenclatura, muita poesia em cima, não tem problema nenhum, não tem nada de errado não, mas eu queria que você, de forma simples, reino de Deus é Jesus chegando. Se Jesus está reinando no teu coração, o reino de Deus, o reino dos céus chegou ao teu coração. Amém? Bem, fechada essa questão. Vimos no primeiro capítulo a genealogia do rei. Capítulo 2, o nascimento do rei, nós pulamos. Provavelmente falarei disso no Natal. E hoje eu queria pensar. Vimos o capítulo 3, que foi o mensageiro do rei, a vida que João Batista levava e a mensagem que ele carregava, tá? E hoje eu queria pensar um pouquinho sobre a tentação do rei. Essa é a nossa proposta de hoje, pensar na tentação desse rei. Por que a gente para pensar na tentação do rei Jesus, e fala? Porque nós descobrimos, lendo o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e até lendo os outros capítulos de outros evangelhos também, mas o capítulo 4 vai ficar mais completo, a narração desse texto, que aquilo em que Jesus foi tentado, nós também somos tentados. Então há um correspondente para a nossa vida. Existem lições que nós aprendemos dessa tentação de Jesus, e quiçá alguns de nós não estamos sendo tentados nas mesmas coisas. Se não, vamos pensar nessas 3 fases dessa tentação. Deixe-me abrir um parênteses. Lá no capítulo 7 de Mateus, quando fala dos estatutos do rei, capítulo 5, 6 e 7 fala dos estatutos. No finalzinho do capítulo 7, ele fala assim: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei a um homem que se construiu sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, bateram os ventos e subiram os rios, mas a sua casa permaneceu firme, parafraseando. E ele completa dizendo: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não praticam, eu compará-lo-ei àquele que construiu sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, bateram os ventos, subiram os rios, e a sua casa foi a bancarrota. Ou seja, aqui a gente vê claramente 3 tipos de acometimentos na nossa casa. O escritor aos Hebreus diz que a casa de Deus somos nós, quando ele diz: a qual casa somos nós? Nós somos a casa do Senhor. Então, comparando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, que diz que a casa será sujeita a chuva, a ventos e a rios, essa casa somos nós. Então, nós, enquanto casas espirituais, estamos sujeitos a esses 3 intempéries também. Então, chuva, vento e rio que sobe. Chuva cai do céu, poderia simbolizar, quem sabe, as provações de Deus, algo que vem de cima. Vento é nesse plano aqui, no plano horizontal, entra pela janela. Então poderia ser inferido, comparado às coisas que acontecem no plano terrestre, no plano terreno, humano, natural, que são as tribulações do dia a dia. E os rios que sobem, coisas que vêm de baixo, poderíamos fazer uma inferência de coisas espirituais que vêm de profundidades, que vêm do inferno, que vêm do diabo e dos seus anjos, que são as tentações. Então a casa está sujeita às chuvas, aos ventos e aos rios. Chuvas que caem, ventos que
passam nessa esfera, nessa direção, e os rios que sobem. Então, provações que vêm de Deus, tribulações e lutas naturais da vida e tentações que vêm do inferno. Aqui nesse capítulo nós estamos vendo Jesus sendo tentado pelo diabo. Ele está sendo tentado, então não é uma provação de Deus, tampouco é uma coisa natural da vida, é uma tentação. Então a primeira lição que eu aprendo logo ao ler esse texto é que Jesus foi tentado, e eu não sou melhor do que Jesus, eu também serei tentado. A primeira lição que eu já extraio desse texto é exatamente essa: Jesus foi tentado, e eu também serei tentado. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, isso ainda sem entrar no que eu quero falar hoje, é que o versículo 1, ele diz assim, ó: chegando-se, aqui não, é o primeiro que eu quero, pronto. Você pode ler comigo o versículo 1? Pode ir lá, vamos lá. Então, muito obrigado, está ótimo, só tem. Obrigado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A segunda lição que a gente vê de cara aqui, irmãos, é que o Espírito que levou Jesus ao deserto não foi o Espírito satânico, foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nem sempre deserto é lugar que eu não queira ficar, que eu não posso ficar, que eu não aceito esse deserto. Aquelas coisas que a gente ouve às vezes, né? Eu não aceito esse deserto. Aquelas canções que a gente ouve aqui, tira-me desse deserto, coisa e tal. Depende, irmãos, depende, calma lá, analisa a situação. Aqui, Jesus está no deserto e foi conduzido por Jesus, foi conduzido pelo Espírito. Então, considere, eu disse considere a possibilidade desse deserto que você está passando ter sido alguma coisa provocada pelo Espírito Santo. Alô? Amém ou não? Amém. Considere essa possibilidade. Que a gente às vezes fica com tanta coisa, né? A gente pensa que não, eu não aceito, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ponto final. Então, o que eu preciso nesse tempo é de discernimento do Espírito, é saber discernir. A tribo de Issacar, das 12 tribos de Israel, a tribo de Issacar, ela tinha uma peculiaridade. Qual era? Ela sabia discernir as estações, os tempos e as estações. Eu preciso ser como da tribo de Issacar. Eu preciso começar a discernir os tempos e as estações da minha vida, porque senão eu vou ficar reclamando de coisa que é Deus que está fazendo. Nem toda porta fechada foi o diabo que fechou, Deus fecha portas. Nem toda aberta foi Deus que abriu, o diabo abre portas. O que nós precisamos é ter discernimento do Espírito para saber em que fase que a gente está, que porta que a gente vai entrar. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, essa tentação veio em 3 fases. A primeira tentação foi essa: chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, ou se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação, ela aconteceu no deserto, quando ele estava sozinho. Deserto. Quem sabe o teu problema, de repente você está aqui, quem sabe o teu problema é quando você está sozinho. Quem sabe você é mais tentado quando está sozinho. Quem sabe é ali que reside esse problema. Jesus foi tentado em 3 lugares. Foi tentado no deserto, foi tentado no pináculo do templo e foi tentado num alto monte. E são 3 lugares que a gente pode estar, irmãos, e é tentado também, a gente vai ver isso. Então, tem uma coisa na tela, alguém dá no computador para mim, por favor. Primeira é essa situação. Primeira coisa, ele estava no deserto. E aqui no deserto, o diabo questionou algumas coisas. Você é filho de Deus? Porque quando ele diz assim, ó,
Se tu és o Filho de Deus, ele pôs em dúvida, ele pôs em xeque o fato de Jesus ser ou não o Filho de Deus. Então, o que na realidade estava dizendo é assim: você é filho de Deus. O diabo também faz isso conosco. Nós somos filhos de Deus, servos de Cristo, caminhamos com Deus, mas vira e mexe, o diabo também questiona a tua filiação. Vira e mexe, ele diz: você é filho de Deus? Você, eu sou filho de Deus. A resposta às vezes é positiva. Pois é, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, se Deus é teu pai, você evoca a Deus como pai, por que você está passando por isso então? A nossa filiação ela é questionada, não somente pelo diabo, mas pelo mundo também. Quando não é assim, o diabo ele generaliza, né? Afinal de contas, todos são filhos de Deus. Negativo, irmãos. A Bíblia deixa muito claro: aqueles que recebem a Jesus são filhos de Deus. Os filhos de Deus, claro, ele pode ser filho por criação. A humanidade é filho de Deus por criação. Mas a Bíblia é muito clara: a todos quanto o receberam, falando de Jesus, deu-lhes o direito e o poder no sentido de direito, de serem chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. São os que creem em Jesus que são os legítimos filhos de Deus nessa terra. A gente precisa falar isso com orgulho, mas sem medo de estar sendo, sabe, a gente está numa época tão difícil, né? Qualquer coisa que a gente fala é sexismo, é machismo, é homofobia, é superioridade, é sei lá o que. Mas, irmãos, os valores bíblicos precisam continuar sendo falados com a mesma categoria. Nós, filhos de Deus, são aqueles que receberam a Jesus como Senhor da sua vida. Se você quer ser filho de Deus, legítimo filho de Deus, arrependa-se dos seus pecados e caminhe com Jesus todos os dias. Esses são os filhos de Deus. E continue se arrependendo, porque eu continuo me arrependendo até hoje, amém? A gente pensa que é se arrepender uma vez só e nunca mais, não. E continuar se arrependendo todos os dias, para caminhar com Deus em uma vida de santidade. Esses são chamados filhos de Deus. Então, a primeira coisa que o diabo fez ali foi, no deserto, questionar a filiação. A segunda coisa que ele fez foi: resolva os problemas sem Deus. Você é filho de Deus, sou? Então transforma essas pedras em pães. Você já imaginou se Jesus caísse nessa conversa? Resolva esse problema sem Deus. Você é filho de Deus. Transforma. Você não está com fome? Estou. Transforma essas pedras em pães. Se Jesus resolvesse, irmãos, aquilo ali, aquela situação da sua fome, sem Deus, porque ele podia fazer, ele tinha poder para fazer aquilo, ele poderia fazer por ele. Ele estava dizendo, primeiro que ele estava usando um poder divino para resolver um problema humano. E ele veio para viver como homem. Ele não poderia ser exemplo para nós nunca mais. Nunca mais Jesus poderia ser exemplo para nós. A gente ia poder falar assim, ó, também, né? O Senhor usou o seu poder, o Senhor usou a sua divindade para resolver esse problema. Aqui, ó, aqui dentro, né, não tem água mineral, aqui tem sangue quente. O Senhor não sabe o que é isso? Existia tentação até a morte, como diz o escritor aos Hebreus capítulo 11. Vocês não resistiram até o sangue ainda, ou seja, você não resistiu ao pecado até sangrar ainda. Eu sei o que é isso, Senhor. O Senhor, quando a vida venha, o Senhor não sabe o que é isso, porque o Senhor usou o poder de Deus para resolver seus problemas, poder que eu não tenho. A gente ia ficar, não. Ele ia ficar nas nossas mãos. Ele ia ficar nas nossas mãos. Mas nem isso nós não podemos dizer. O escritor aos Hebreus diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas ele resistiu. Ele resistiu como qualquer um de nós pode resistir. Qualquer um de nós pode resistir. Não no nosso poder, mas no poder que ele buscava de Deus todos os dias. Porque ele, quando veio, Filipenses, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, diz que ele esvaziou-se da sua glória, que é nós, esvaziar-se. E ele passou a viver como um de nós, abriu mão dos seus atributos. Porque se ele usa os atributos divinos para resolver o seu problema, Jesus não teria moral para dizer para nós hoje o que ele disse. Estava na mão do diabo, estaria na mão do homem também. E o homem não ia perdoar Jesus. Ele ia lançar isso em rosto de Jesus. Olha que sutileza de Satanás. Sutileza, capricho. Satanás pensou exatamente o que fazer. E é assim que ele faz, irmãos. É assim que ele
Ele vem nos tentar, exatamente com essas filigranas. Ele pensa muito bem. A terceira coisa que aconteceu no deserto, ele diz: transforme essas pedras em pães. Nós falamos há um tempo atrás aqui, numa sexta-feira, quando nós ministramos também, dentro desse capítulo, desse assunto. Nós estamos correndo esse mesmo risco, os mesmos riscos. Somos questionados na nossa filiação, se somos realmente filhos de Deus. Basta um problema apertar um pouco mais, que eu fico me questionando se eu sou filho de Deus, se Deus está olhando para mim, se não está olhando para mim. Tempo frouxo, um tempo de frouxidão ligamentar. A nossa ligação está frouxa. Sabe, em química a gente estuda lá aquelas ligações químicas, né? Tem ligações mais fortes, ligações mais fracas, né? Ligações covalentes são mais fortes, ligações de força de Van der Waals são mais fracas. É uma aproximação, qualquer coisa arrebenta. Tem crentes que têm ligações frouxas com Cristo. Qualquer coisa arrebenta, qualquer coisa murmura, qualquer coisa fala contra Deus, qualquer coisa questiona se é filho de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de levar o Evangelho a sério e saber que nós somos filhos de Deus, não somos bastardos, não, que nós temos um Deus sobre nós, que o máximo que pode acontecer conosco é morrer no meio de uma tentação, e se morrermos, estaremos com o Senhor. Aleluia! Mas tem pessoas que parecem que, meu Deus, como lá o comediante lá, eu vou morrer. Não tem um carinha lá que grita assim? Pois é. Pelo amor de Deus, irmãos. É tempo de a gente descobrir qual é a nossa posição e o nosso posicionamento em Deus. Posição é aquela que Deus nos colocou. Posicionamento é a atitude que nós assumimos depois dessa posição. Vou repetir. Posição é aquilo que é onde Deus nos colocou. Posicionamento é a atitude que eu assumo depois de saber isso. Tem gente que toma atitude que parece que não sabe qual é a sua posição em Deus. Aliás, eu tenho certeza que tem gente que tem a menor noção de qual é a sua posição em Deus, por causa do seu posicionamento. Porque quando a gente sabe exatamente qual é a nossa posição em Cristo, e está escrito lá em Efésios capítulo 3, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes. Irmãos, nós estamos em lugares maiores do que a gente pensa. Amém, amados? A gente precisa começar a entender isso, acreditar e viver por essas verdades. Porque entendendo a nossa posição, nosso posicionamento será outro. Temos também esse segundo problema, né? Somos tentados a resolver nossos problemas sem Deus. Resolver sem Deus. Não, isso aqui eu resolvo. É aquele vulgo, até aqui me ajudou o Senhor, daqui para lá não minha conta, sabe? Tá vendo? Todos nós somos tentados a resolver problemas, irmãos, com o nosso próprio braço, ou no braço mesmo. Tem gente que sai do braço mesmo, ou pela nossa própria inteligência, ou pelos nossos recursos financeiros, por achar que eles não vão terminar, ou não sei por que razão. Somos tentados todos os dias, irmãos, a resolver nossos problemas com o nosso próprio braço. Mas em nome de Jesus, guarda isso, é melhor resolver com a mão do Senhor. Entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Mesmo aquele problema que você possa resolver, entrega para o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele quer fazer parte, Ele quer dar solução, Ele quer dar estratégia. Ele quer dar estratégia. O exército, teve uma época que Israel estava bem na fita, podia ir lá dar uma coça no exército inimigo, mas Deus falou: não, ninguém vai brigar, não quero briga aqui. Vocês vão fazer poços. Poços? Não, vocês vão fazer covas rasas. Eles começaram a fazer covas rasas em Israel. Covas rasas. Meu Deus, o que é isso? Aí começou a chover. Quando choveu, os poços ficaram cheios de cova. Aí começou a guerra, hein? A guerra de ouro, assim, fazer poços. Sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela região, o Barro Vermelho, de longe, os inimigos, quando chegaram no dia seguinte para guerrear, viram aqueles montes de poços, viram poças como se fosse vermelho, sangue, muito sangue. Alguém já passou por aqui e fugiram. Deus tem estratégias que a gente nem imagina, irmãos. Deus tem estratégias que a gente não tem ideia do que Ele vai fazer. Desista de resolver as coisas pelo teu próprio braço. Confia no Senhor. Aleluia! Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu sei que ninguém aguenta mais isso. Nem eu gosto de fazer isso, mas fala para o irmão que está do outro lado. Confia no Senhor. Confia. Fala mesmo. Confia. Confia no Senhor. Confia no Senhor.
Aleluia. E Ele fortalecerá o teu coração. Diz o salmista, né? Confia, pois, no Senhor. No Senhor. E somos tentados também, irmãos, a transformar pedras em pães. Ei, nós somos tentados também a transformar pedras em pães. Quem nos sustenta é o Senhor. Mas tem gente transformando pedras em pães, trabalhando além do que podia trabalhar, roubando o tempo precioso da família. Não estou dizendo, pelo amor de Cristo, não me interprete mal. Digno é o trabalhador do seu salário. O homem, ele tem honra quando ele bota o pão de cada dia dentro de casa, quando a família está sendo sustentada. Mas tem gente que está extrapolando isso, está transformando pedras em pães. Isso é uma proposta do diabo. Muito cuidado com isso. Homens e mulheres, né? Está na nossa geração hoje, homens e mulheres trabalham, e glória a Deus por isso. Homens e mulheres que estão transformando pedras em pães. Nunca foi o desejo de Deus que transformássemos pedras em pães, porque o pão vem dele, irmãos. Estamos sendo tratados a isso, a passar de todos os limites, do físico, do emocional, da saúde e de tudo mais. A primeira tentação foi essa, a tentação no deserto. Esse foi o primeiro tempo da tentação. O segundo tempo foi esse. Então o diabo transportou a cidade santa, veja bem, cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Interessante, né? Jesus disse na resposta anterior: está escrito. Aí ele falou: então o jogo é esse, então tá bom. Então está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces não com uma pedra. Salmo 91, perfeito, na ponta da língua, né? Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, glória a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. É bom quando a gente pode dizer: também está escrito. Esse segundo tempo foi no templo. O segundo tempo da tentação foi no templo. Ei, talvez o teu problema seja quando você está sozinho. A tua maior tentação talvez seja de quando você está sozinho. Outros, talvez a tentação é quando está no templo. O diabo tenta no lugar de adoração. No lugar de adoração, no lugar de vigilância também. Não pense que esse espaço ele é santo porque ele é santo. Vamos lá no filme lá da década de 80, Highlander, né? Eles podiam brigar, mas quando entravam em terreno sagrado, eles não podiam brigar, porque não, porque é terra santa. Irmãos, esse terreno só é santo quando tiver santos aqui. Se a gente virar ímpio, isso aqui vira ímpio. Quem santifica o lugar é Cristo, habitando na igreja de Cristo. Esse espaço aqui pode virar cinema amanhã, que Deus não faz, se Deus quiser, não, que não seja assim. Mas o que santifica esse lugar é Cristo, na tua vida, na minha vida, não. É porque a igreja está aqui, é que isso aqui é a igreja. Mas nós entendemos também que este espaço, ele é consagrado para o culto, consagrado para a oração, consagrado para a adoração. E neste lugar de adoração também acontece tentação. E a primeira delas é, o que o diabo tentou fazer? Ele tentou promover uma tragédia. Ei, lança-te daqui abaixo. O diabo sabe que Deus não tem obrigação moral de fazer todos os nossos caprichos, irmãos. Escute isso. Deus não tem obrigação de cumprir os nossos caprichos, irmãos. Às vezes a gente fica esfregando, literalmente, a Bíblia na cara de Deus, como se ele não conhecesse a Bíblia, e fica esfregando a Bíblia na cara de Deus, e fala: não, tá aqui, tu tá. Eu já ouvi gente falar assim: tu estás preso à tua palavra. Exato, eu ouvi pessoa falar: tu estás preso à tua palavra, Senhor, para fazer isso. Ou seja, como se a gente tivesse condição de encurralar Deus. Se Jesus se atirasse lá de baixo, o pináculo do templo era um lugar, ficava um espaço grande do templo, ficava assim à direita, à esquerda de quem entra, assim, um lugar alto. Então se Jesus se atirasse lá de baixo, e Deus,
por sua livre e soberania vontade, disser assim, não vou livrar, ele ia se esborrachar lá embaixo. O diabo queria uma tragédia. A primeira coisa que podia acontecer, uma tragédia. E às vezes o diabo, o diabo quer tragédias no tempo. O diabo está lutando, irmãos, para que haja tragédia no tempo. O diabo a gente ouviu tanto, eu não sei se ou nunca a gente ouviu tanto, ou se agora que começou a aparecer mais, líderes, gente com responsabilidade grande na casa de Deus, caindo em adultério, em roubo, em coisas na esfera moral, porque a esfera moral é capaz de destruir todas as demais esferas da nossa vida. Quem não consegue se sustentar na integridade moral, não consegue manter a sua família, não consegue sustentar o seu emprego, não consegue sustentar o seu ministério, não consegue sustentar a sua amizade. Alguém que é moralmente atingido, irmãos, ele é derrubado nas demais esferas, e o diabo sabe disso, e por essa razão é que o homem é tão tentado nessa esfera, sobretudo os líderes da casa de Deus, líderes, professores, gente que está na frente de pessoas ensinando. O diabo tem uma sede especial por essas pessoas. Então, ele quer tragédia. E ele tem conseguido muita tragédia no meio do tempo. Você acompanha os jornais. Quanta tragédia você tem ouvido, irmãos, dentro da casa de Deus. Mas o diabo tinha uma segunda opção. Poderia ser também um espetáculo. Se Jesus pulasse e Deus falasse, vai lá, anjos, está no Salmo 91, está lá, eu vou dar ordem aqui para você. Aí os anjos iam lá, seguravam Jesus descia, tcharam! Aquela massa humana lá, toda aplaudindo. É a segunda coisa que o diabo quer no tempo, espetáculo, em nome de Deus. Ou uma tragédia, ou um espetáculo, qualquer uma estava valendo para o diabo. Espetáculos em nome de Deus. Você já viu em algum lugar isso? Nada para você. Espetáculos em nome de Deus. Mas ele queria mais. Ele diz claramente, coloque à prova a palavra que Deus falou. Teste a palavra. Está escrito, aos teus anjos dar a ordem a teu respeito, para te guardarem. Então vamos ver se essa palavra vale mesmo, é verdade ou não é verdade. Eu tive o desprazer de ver na televisão um líder jogar a Bíblia no chão e dizer, essa palavra não vale nada então, ou essa palavra vai acontecer na tua vida, ou eu queimo essa palavra, ou eu não sei. Irmãos, nós não podemos colocar Deus contra a sua própria palavra. Será que a gente está entendendo isso, amado, ou não? Está claro isso? A gente não tem essa condição de colocar Deus contra a sua própria palavra. E o diabo tem feito isso. O diabo quer fazer isso. Ele quer colocar você contra a palavra. Ele quer colocar Deus contra a sua própria palavra. E sabe o que Deus diz acerca da sua palavra? Tem um salmo que diz assim, eu tenho colocado a minha palavra acima do meu próprio nome. Já viu isso? É Deus falar assim, a minha palavra, ela está acima do meu nome. A palavra de Deus é inquestionável. A palavra de Deus é viva, é pura, é eficaz. Ela vai se cumprir independente da nossa vontade. A palavra de Deus, irmãos, é digna de toda aceitação, de reverência. A palavra é inspirada, apta para discernir intenções do coração. Vai nas juntas e medulas e traz à tona as coisas que estão ocultas e escondidas. A palavra nos transforma, nos limpa. A palavra nos renova. A palavra nos põe de pé todos os dias. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus, é isso que ela faz. E como eu posso usá-la contra Deus e ficar esfregando a Bíblia na cara de Deus? Estudar a Bíblia para orar e dizer, Deus está aqui, por que não acontece comigo? Tem coisas que você
você não vai saber o porquê. Não é muito bem o que você queria ouvir, não, mas pelo menos eu te garanto que é a verdade. Nem sempre a gente vai saber os porquês das coisas. Se alguém disse para você que você vai ter todos os porquês, mentiu para você. Nós não vamos ter resposta para todos os porquês, não vamos. Vamos ter para alguns porquês. Mas outros a gente vai ter que guardar no coração, como Maria, quando recebeu a mensagem que ia ser a mãe de Jesus, guardava todas as coisas no seu coração, até que as coisas se cumprissem. Mas o fato de nós não entendermos muita coisa que está acontecendo, não nos dá o direito de questionar a palavra de Deus. Não nos dá o direito de questionar a palavra, o livro, que até hoje tem se cumprido de forma cabal, que veio parar nas nossas mãos de uma maneira miraculosa. Mais de 1.500 anos, aproximadamente 1.500 anos para ser escrito esse livro. 40 autores diferentes, em circunstâncias totalmente diferentes. Então, tinha tudo para dar errado esse livro. De repente é um livro tão coerente, é o livro mais coerente do mundo, é o livro que mais se cumpre na vida de uma pessoa, é exatamente a palavra de Deus. Um estudo que foi feito numa universidade norte-americana, não sei se foi Atlanta, não esqueci agora o artigo que eu li, eles diziam uma coisa interessante, eles fizeram uma pesquisa, eles pegaram somente 8 promessas, profecias acerca de Jesus, 8, que ele nasceria em Belém, 8, pegaram 8 do Antigo Testamento, e disseram o seguinte: qual é a probabilidade, fizeram cálculos de probabilidade, a probabilidade disso se cumprir depois de 1000 e tantos anos, que foi o período que foi escrito até Jesus nascer, que se cumprisse cabalmente na mesma pessoa, literalmente sem a pessoa saber de nada. Qual a probabilidade? O cálculo que eles chegaram foi de 1 sobre 10 elevado a 17. Sabe o que é isso? É 1 mais 17 zeros do lado. A possibilidade é de 1 para esse número aí enorme. Imagine 10 bolas brancas e uma bola preta. Você coloca dentro de um balde 10 bolas de gude branca e uma preta. Coloca dentro de um balde, sacode, de olho fechado, mete a mão. Qual a probabilidade de você pegar a bola preta? De 1 para 10. E ainda assim, às vezes a gente pega a branca. Não é isso? Então, a possibilidade de 8 promessas se cumprirem em Jesus estava na ordem de 1 sobre 10 elevado a 17. 1 e 17 zeros. Mas sabe quantas profecias que foram faladas de Jesus se cumpriram? Mais de 300 profecias se cumpriram cabalmente na vida de Jesus. É isso que esse livro nos diz. Então vai multiplicando as probabilidades. Deus é fiel para a sua palavra. Nós não temos o direito, irmãos, de questionar a Deus usando a sua própria palavra. Não temos esse direito. Mas o diabo tentou exatamente isso. Coloque a palavra de Deus à prova. É diferente do que Deus disse a Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção tal, que sobre vós venha maior abastança. É uma colocação de fé, uma colocação que Deus fez ali para Malaquias e para o povo de Israel no que tange a fé. Mas nós precisamos, irmãos, não questionar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Que se não fosse o bastante a gente entendê-la pela fé, a gente tem provas científicas, a gente tem provas textuais de que ela realmente é a palavra de Deus, tem se cumprido e vai continuar se cumprindo na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós também somos tentados nisso. O diabo também quer tragédia no nosso meio. O diabo também quer espetáculos no nosso meio. Sabe quando é que a gente quer espetáculos? Quando a gente quer a glória para o nosso próprio nome. Quando a gente canta o hino e ninguém dá um elogio, a gente fica assim: poxa, ninguém falou nada. Mas não é para ninguém falar nada não. Você estava cantando para quem? Para quem era que você estava cantando? Então você combina antes com quem você quer um elogio, falando: eu vou cantar para você. Aí tu me elogia depois, vê se ficou legal, vê se ficou bom. Porque enquanto isso aqui for culto, o culto é para ele. A gente prega uma mensagem, aí prega a mensagem e quer que depois ouça: olha, que palavra, que legal, que bacana. Eu sei que as pessoas fazem isso por carinho, para quem canta, para quem prega, eu sei disso. Mas pelo amor de Deus, quando receber um elogio,
faz igual é cantada na antiga canção. E se eu receber o louvor no Calvário, eu vou me gloriar. A Ele a glória, não, glória a Deus. Não fica para você não. Atribui a Ele, porque é dele. Os teus dons, os teus talentos, tudo que temos é dele para o louvor e para a glória. Mas o diabo quer isso. Quer que nós façamos um espetáculo também. E ele também, todo dia, faz com que nós coloquemos à prova a palavra de Deus. Não faça isso, em nome de Jesus. E a terceira tentação, o terceiro tempo está aqui, ó. Acompanhe comigo. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei. É muito cara de pau, né? Como se fosse dele, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Glória a Deus. O terceiro tempo da tentação foi no alto monte. O primeiro foi onde? No deserto. O segundo foi onde? No templo. E o terceiro foi num lugar muito curioso isso. Pode ser que o teu lugar de mais tentação seja quando você está sozinho. Você ficar sozinho em casa e qualquer coisa pega para você. É hora de você querer dar vontade de fazer maluquice. Fumar maconha, entrar em site pornográfico, sabe? Olhar o vizinho, a vizinha pela janela. E outras maluquices mais. Roubar dinheiro do pai, da mãe. Um amigo meu fazia, o pai dele botava dinheiro no paletó. Ele todo dia fazia lanche com a gente. Aí ele falou: não, pega todo dia lá. Cara, isso é roubo. Eu estou comendo do roubo. Ele mora em Brasília hoje. Não por coincidência. Por coincidência. Coincidência. Ele mora em Brasília. Foi parar lá, não é isso não. Outros são tentados no tempo. Soberbo do coração sobe no tempo. É aqui, ó. É aqui no altar. Aqui no altar. E triste quando alguém começa a cair no altar. Que o diabo às vezes não consegue fazer com que ele deite com uma mulher estranha, não sei o quê. Mas aqui no altar, às vezes ele cai aqui. Eu ouvi essa semana, há 2 semanas, alguém disse assim, mexeu comigo na frase. Um irmão disse assim: pastor, um amigo meu disse assim: a teologia me matou, está me matando. A teologia está me matando. Eu fiquei assim, condoído com aquilo. Eu falei: é possível. É possível que a gente vá estudando. Irmão, estude tudo. Estude mesmo, a vera. Mas isso tudo é instrumento. A teologia, o que é a teologia, meu? Teologia é como se, a comparação é como se fosse esse contrabaixo aqui. É um instrumento para ser usado na igreja, só isso. A gente não pode se intoxicar pela filosofia, pela teologia, pelos estudos. Eu amo estudar, estou no 3º curso de nível superior que estou fazendo depois que eu me formei. A Bíblia diz assim: pega tudo que você tem e coloca no altar de Deus. Coloca no altar de Deus. Vai estudando. Mas vai colocando no altar de Deus. Pilatos fez isso, né? Pegou todo o latim, todo o grego e todo o hebraico, pregou na cruz. É isso que a gente tem que fazer. Pega todo o teu latim, todo o teu hebraico, todo o teu grego e prega na cruz de Cristo. Deixa Deus usar no tempo dele. Glória a Deus pelos universitários. Glória a Deus por aqueles que estão estudando e que aqui sejam todos assim para a glória de Deus Pai. Mas, irmãos, isso não pode tirar o brilho da cruz da nossa vida. Não pode roubar o brilho da cruz. Esse terceiro tempo foi o tempo que ele foi para um alto monte. E lá em cima ele esteve numa situação muito curiosa. Lá de cima do monte, num lugar alto, eu não sei qual foi esse monte, foi um alto monte. Ele viu, o diabo lhe mostrou os reinos, a glória dessa terra. Alguém disse certa vez que o grande problema de quem está subindo o monte
é que quando chega lá em cima, para de olhar para cima e começa a olhar para baixo. O problema de quem está subindo muito é que chega um momento que ele sobe tanto que ele deixa de depender de Deus e passa a olhar para os outros de cima para baixo. Quando você chegar lá em cima, irmãos, continua olhando para cima, amém? Continua olhando para cima. Os teus negócios estão fluindo, glorifique a Deus. Mas quando você ganhar muito dinheiro com esse negócio, seja fiel no dízimo da mesma forma como você era quando estava o negócio era mais fraquinho. Você era fiel no dízimo. Quando Deus prosperar bastante você, continue fiel, continue olhando para cima, continue glorificando a Deus. Você está passando um perrengue danado para passar no vestibular, no Enem, seja lá o que for. Você passou, que legal, daqui a pouquinho você é doutor, todo mundo vai bater nas tuas costas, que bacana, né? Mas pelo amor de Deus, continue olhando para cima, continue glorificando a Deus, continue quando Deus te levar para outras universidades fora do país, vai fazer doutorado, vai fazer mestrado, vai fazer o que for, continue olhando para cima, continue glorificando a Deus, lembrando de onde nós viemos e onde Deus está nos colocando. Continue olhando para cima, continue glorificando a Deus dos céus. Aqui foi o problema dele, e aqui que reside o problema. Ele foi para um alto monte e de lá olhou todas as riquezas do mundo. Então Satanás, ele tentou fazer exatamente isso. Ele disse: tome posse do reino antes do tempo. Estamos falando do evangelho do reino. Preste muita atenção, estou terminando. Não dispersa não. Deus tem coisas para falar com a gente ainda. Tome o reino antes do tempo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era o desejo dele, ser igual a Deus. Veja lá de Ezequiel, isso é bem claro dentro da Bíblia Sagrada. Ele sempre quis receber adoração, e agora ele faz uma promessa de uma coisa que ele não tem direito de fazer. Os reinos não eram deles, irmãos. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Que história é essa de eu te darei? Mentiroso! Satanás é mentiroso. Satanás mente o tempo todo, irmãos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ele queria isso. Tome posse do reino antes do tempo. Assuma o reino antes do tempo. É claro que Jesus, ao chegar, ele diz: o reino do céu chegou nos corações dos homens. Mas um dia a Bíblia diz que Jesus vai reinar aqui em terra mesmo. Aqui em terra, num período conhecido por todos os teólogos. São incontestes. Eles discutem se vai ser antes, depois da grande tribulação, se vai ser antes, depois do arrebatamento. Essas são discussões teológicas que não levam a nada. Mas uma coisa todos são concordes: que haverá um tempo em que Jesus vai reinar aqui na terra, para mostrar aos homens como é que se vive, para mostrar aos homens como é que se governa, como é que se promove a paz mundial, como é que se faz saúde de qualidade, educação de qualidade. Jesus vai mostrar isso para a humanidade. Por 1000 anos ele vai reinar, e glória a Deus por isso, é um milênio. Então Satanás tentou antecipar isso. Satanás quer que você antecipe coisas. Não, irmãos, tudo é formoso no tempo de Deus, tudo é formoso do jeito de Deus, tudo é formoso para a glória de Deus. 3 coisas: tempo de Deus, jeito de Deus e para a glória de Deus. Diga comigo: tempo de Deus, jeito de Deus e para a glória de Deus. Esses 3 critérios precisam andar juntos. Relacionamento sexual é bom? É ótimo, mas no tempo certo, do jeito certo e para a glória de Deus. Entrar na universidade é bom? É maravilhoso estudar, mas no tempo certo, do jeito certo. Tem gente entrando na faculdade do jeito errado. O tempo é certo, mas o jeito está errado. Você sabe disso? Você sabe do que eu estou falando? Jeito certo, para ter moral, para olhar todas as pessoas nos olhos. Jeito certo, tempo certo e para a glória de Deus. A coisa flui, irmãos. As coisas fluem, o Espírito de Deus abençoa quando as coisas acontecem nesse tempo. E o Satanás queria que Jesus tomasse antes do tempo. Antes do tempo, a bênção que era dele mesmo. Vem para cá que você está perdendo tempo nessa igreja aí, cara. Vem para cá que eu te consagro o pastor rapidinho. Talvez até seja o tempo, mas o jeito está errado. O jeito está errado. Quando vem falar comigo esse assunto, eu falo: vai, faz o teu jeito. Tempo certo,
jeito certo, para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. 2, o diabo estava sugerindo: troque a comunhão com Deus pela glória terrena. Olha quanta possibilidade, cara. Você está perdendo tempo na igreja. Você é jovem, tu está gastando a tua juventude, as tuas melhores forças, cara, na igreja. Tu está perdendo tempo, cara. Tu está perdendo tempo. Para o idoso, ele fala assim: agora já era, você já gastou toda a tua juventude fora. Você vai agora, depois de velho, querer ser crente? Chega, cara, agora já era. O tempo que você tinha que fazer isso era lá na juventude. O diabo é mentiroso desde o princípio até o fim. Gaste todo o tempo que você tem na presença do Senhor. Se você tiver 90, a pessoa que tem 99 anos de idade, aceita Jesus, passa um dia como crente e vai para a eternidade, irmãos. Ele ganhou mais naquele tempo do que a vida inteira dele perdida para o diabo. Acredite nisso. Acredite nisso. Mais vale um dia. Nós cantamos hoje aqui: na tua casa, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. A tua presença me satisfaz, a tua presença me alegra, a tua presença é melhor do que a vida. A tua presença é melhor do que a vida. E glória a Deus por isso. Não troque a tua comunhão. Não troque a tua comunhão com Deus por coisas terrenas. Não troque por um minuto de prazer. Não troque a tua comunhão por 10 minutos de uma transa com uma pessoa estranha. Não troque, irmãos, a tua salvação por um maço de cigarros. Não troque a tua salvação por um gole miserável de cerveja. Não troque a tua salvação, irmão. Valorize aquilo que o Senhor fez por você, fez por nós. Mas o diabo vai propor isso sempre. Vai propor isso sempre. E por fim ele diz: prostre-se diante de mim. Porque aquele que troca o Senhor pelos prazeres terrenos está trocando, está prostrado. Ele não sabe disso, mas está prostrado diante de Satanás. Prostrado diante de Satanás. Mas eu glorifico a Deus que Jesus venceu essa tentação. Jesus venceu, para dizer para a gente que é possível vencer também. Aleluia. Jesus venceu. Que bom que termina Jesus vencendo, irmãos. Que bom que termina Jesus vencendo. Nós somos tentados a isso também. Cuidado com as propostas de Satanás de você tomar coisas antes do tempo, ter relacionamento sexual antes do tempo, fazer coisas erradas fora, coisas que seriam para você, bênção para você, fora do tempo. 2, cuidado com as propostas de Satanás de trocar a comunhão com Deus por outras comunhões. Porque quando a gente começa a cumprir as coisas desse mundo, irmãos, a gente começa a ficar com a cara desse mundo. A gente fica com o jeito desse mundo. Quer ver um exemplo bíblico disso? O Salmo 115 diz isso. Os deuses desse mundo são mudos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam. Falando das estátuas que eles adoram, se prostram diante dela. Eles têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Agora, o que ele fala depois é de estremecer a coluna. Ele fala assim: tornem-se semelhantes a eles os que o adoram. Ou seja, todo mundo que se prostra diante do ídolo é como uma pessoa que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, está morta. É como se ela se transforma naquilo que ele adora. E aqueles que se prostram diante desse mundo, irmãos, que se vendem para esse mundo, que trocam a glória de Deus por coisas terrenas, eles se tornam semelhantes a essas coisas. As pessoas ficam com a cara do mundo, ficam com o cheiro do mundo. Nós temos que ter com o cheiro de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que Jesus venceu? E aqui a gente conclui. Jesus venceu porque ele era Deus? Não. Número 1, Jesus venceu, diga comigo, porque ele tinha uma vida constante de oração. Ele tinha uma vida constante de oração. A vida dele era orando. Você pega Jesus diversas vezes na Escritura, sozinho com Deus em oração. Jesus fazia vigílias sozinho de oração, clamando ao Deus dos céus, Deus dos céus, para nos dar o exemplo. Jesus orava o tempo todo. Por que Jesus venceu, irmãos? Diga comigo, porque ele tinha uma vida frequente de jejuns.
Vocês se recordam? Quando ele desce do monte, tinha um garoto lá endemoniado, e os discípulos tentando expulsar, Jesus fala: ei, esse aí não. Esta casta só sai com jejum e com oração. Jejum faz parte da vida do cristão, irmãos. Responda para você: quanto tempo faz que você não faz um jejum? Responda para você mesmo. Quanto tempo você não faz um jejum sério? Jejum sério. Desculpa, com todo respeito, irmão, mas vou ficar sem ver televisão, vou ficar sem ver WhatsApp. Isso não é jejum. Isso não é jejum. Vamos falar sério. O quê? Estou uma semana sem ver televisão. Isso aí, irmão, é coisa pra gente normal, inteligente, que estuda. Fica tranquilamente uma semana sem ver televisão. Então, não estou contra a televisão, não. Isso aí é normal. Você está tão ocupado que você não tem tempo nem de ver televisão. Ok, eu acredito nisso. Eu vejo televisão, acho que é normal ver. Mas estou jejuando de televisão. Não, vamos falar de jejum sério. Ok. Você fazer um propósito com Deus e falar: vou ficar uma semana sem ver televisão para orar, é uma coisa. Mas isso não é jejum. Jejum bíblico é esse jejum aqui que Jesus está falando. De ficar horas sem comer, sem beber água. Está entendendo? De fazer jejuns, às vezes, você fica o dia inteiro sem comer e come ali uma coisinha no final do dia. Mas também não chegar no final do dia e comer tudo que comeria o dia inteiro na última refeição. Você compensa tudo, irmão, pelo amor de Cristo. Não é isso não. Não é isso não. É você. Eu já fiz jejuns assim, ficar o dia inteiro sem comer, no final a gente come um pouquinho, tenta segurar, senão você ataca tudo. Aí não é jejum, aí quebra tudo, entendeu? Jesus tinha uma vida frequente de jejum. Quanto tempo ele estava jejuando antes de entrar nessa tentação aqui? 40 dias, 40 dias. Você está entendendo o que dá a nossa vitória? Terceiro, diga comigo: porque ele tinha intimidade com a palavra de Deus. O tentador vinha e ele: não, está escrito. Aí Satanás: mas está escrito. Ele falou: mas também está escrito. E Jesus venceu na palavra. E todos os versículos que Jesus usou foram de Deuteronômio. Só Deuteronômio para vencer o diabo ali. Precisa da palavra, irmãos. Ter a palavra na mente para vencer as tentações, para vencer esse tempo que a gente está vivendo. Levar a palavra de Deus a sério, estudar a palavra, ler a palavra. Sabe, eu creio de todo o coração, não me interprete mal, eu creio que um versículo que você lê por dia, ele é o suficiente para Deus falar tremendamente contigo. Mas eu acho que a gente precisa de leituras mais sérias da palavra, de debruçar e ficar ali. Essa semana eu e o Maria tivemos que meio que zangar com o Vitor, porque ele estava lendo 8, 10 capítulos por Vitor. Você tem que estudar, você tem que estudar. Deu para entender? Então, esse é um problema bom para administrar, né? Quando a gente chega para um jovem e fala assim: lê mesmo essa Bíblia, né? Cara, você precisa estudar matemática. O Enem quer matemática, você precisa estudar isso também. Eu acredito, irmãos, que Deus fala num versículo, mas quem sabe, você poderia ler um pouquinho mais. Quem sabe que a gente poderia estar lendo um pouquinho mais. Porque quando a palavra está no nosso coração, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Naquela hora o Espírito Santo vos dará palavra para que possais responder, diz o Senhor. E por fim, diga comigo: porque ele estava sempre alerta, vigilante. A Bíblia nos recomenda a vigilância, mas está sempre alerta. Lá no lema do escoteiro, sempre alerta, não é assim que eles falam? Sempre alerta. Vigiai, pois o tentador está bradando como leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Estejam, pois, vigilantes. É vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Tem gente que ora muito, mas vigia pouco. Tem gente que vigia muito, mas ora pouco. É vigiar e orar, irmãos. É vigiar e orar. Jesus venceu porque tinha uma vida de oração, tinha uma vida de jejum, tinha intimidade plena com a palavra, tinha vigilância. Por isso que quando Satanás veio, ele estava pronto para resistir. Ei, você não vai dar tempo de estar preparado. Você tem que estar preparado. Quando a tentação vier, você tem que estar preparado. É igual a vida de Jesus. Não vai dar para pedir perdão, não vai dar tempo de pedir perdão. Escute isso, no arrebatamento da igreja, não vai dar tempo de pedir perdão. Você tem que pedir perdão antes. Nós temos que nos arrepender antes. Temos que pedir graça a Deus antes.
Temos que zelar o pecado antes. Temos que andar com Deus antes, para que quando Ele vier, nos ache capazes de ir para o céu. Aleluia. Porque no arrebatamento não vai dar tempo. E quando o tentador vier, não vai dar tempo de se preparar. Eu fico imaginando você num voo, a gente num voo, o endemoniado dentro do avião. Você não tem nem como descer. Você é o único crente do avião. Olha aí, olha aí. Estou sentindo que alguém vai desistir de voar essa semana. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Precisamos estar preparados, mas o Senhor está, e reconheça, mas isso tudo não vem de nós, irmãos. É o Senhor que opera em nós. Aleluia. Vamos orar. Talvez o teu, escute isso, talvez o teu problema seja quando você está sozinho, quando você está mais tentado a pecar. Talvez o teu problema esteja aqui na casa de Deus. É aqui que você cai mais. É aqui que está a tua maior tentação. É a tua vanglória. É o teu nome, Deus, o nome de Cristo. Talvez é aqui, as maiores confusões, talvez seja aqui que você se mete nas maiores confusões. Talvez seja subindo a escalada da vida, sabe? A tua vida profissional. É quando você está no mundo, quando você está lidando com as coisas do mundo, com as propostas do mundo, você é extremamente tentado. Eu queria que nós orássemos, colocássemos para Deus isso agora com toda a sinceridade. E se você precisa de uma oração, irmãos, para qualquer esfera da sua vida, vamos fazer isso todos os cultos. Qualquer esfera da sua vida, pastor, eu queria orar juntamente com a igreja e você vai vir aqui à frente, a gente vai orar junto. A gente vai orar junto. Não precisa dizer nada para ninguém. Pastor, eu sei que eu estou sendo tentado nessa área. Só Deus e você sabem. E só Ele interessa. Só você e Ele interessa. Eu queria que você viesse aqui à frente. A gente vai fechar esse culto, colocando diante do Senhor isso. Colocando diante do Senhor a nossa dor, a nossa tentação, as nossas frustrações, as nossas batalhas. Tudo a gente vai colocar aqui diante dos pés do Senhor. Quando tudo estiver diante do altar, né? A antiga canção não diz isso?